Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Hoje nós vamos falar sobre oração como comunicação direta com Deus. Assista até o final e compartilhe o seu testemunho através do espaço de comentários. Nos ajude a espalhar esta mensagem de fé. Faça, claro, a sua inscrição aqui no nosso canal. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas, Salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Agitado estou e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me perseguem. O meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Pelo que eu disse, quem me dera asas como de pomba! Então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, confunde as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Também iniquidade e malícia estão no meio dela. Há destruição lá dentro. Opressão e fraude não se apartam das suas ruas. Pois não é um inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Conservávamos juntos tranquilamente, e em companhia andávamos na casa de Deus. A morte nos assalte, e vivos desçam ao Seol, porque há maldade na sua morada, no seu próprio íntimo. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livrará em paz a minha alma, de modo que ninguém se aproxime de mim, pois há muitos que contendem contra mim. Deus ouvirá, e lhes responderá aquele que está entronizado desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Aquele meu companheiro estendeu a sua mão contra os que tinham paz com ele, violou o seu pacto. A sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de traição não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. A oração é um diálogo com o Senhor. É claro que há momentos que nós fazemos orações com outros irmãos e irmãs na comunidade de fé, mas a oração é um tempo muito importante de busca da pessoa para com Deus. Entra no teu quarto e fecha a porta. A recomendação que foi dada por Jesus nos mostra o quanto esse momento é de intimidade com o Senhor. E nesse momento de intimidade, nós temos a nossa comunicação direta com o Senhor. Jesus fez essa recomendação de entrar no quarto e fechar a porta, porque muitos religiosos faziam as suas orações apenas para que outras pessoas notassem, vissem o que eles estavam fazendo, sem compromisso de fato de buscar a presença do Senhor. Assim, não tem problema quando nós oramos junto com outras pessoas fora do quarto, na comunidade de fé. Nós só não devemos fazer isso apenas por fazer ou para aparecer diante das pessoas. Sempre deve ser um momento de comunicação direta com o Senhor, algo realmente pessoal e com compromisso de busca da presença do Senhor. Conte nos comentários a sua experiência com a oração. Registre o seu testemunho de busca pessoal da presença do Senhor em oração, de como esse momento é realmente especial para a sua caminhada no dia a dia. Você realmente nota diferença depois que faz uma oração? Conte esse testemunho então. Todo o Salmo 55 tem passagens que nos mostram a realidade da oração. Especificamente, por exemplo, o versículo 17 nos diz assim:
De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Não se parece muito com o orai sem cessar que Paulo disse aos Tessalonicenses? A experiência de oração deve ser constante em nossa caminhada. Nós devemos conversar com o Senhor em todo o tempo e crendo que a sua resposta virá, que o seu cuidado será realidade e que a sua direção nos será propícia. Mesmo no meio das dificuldades, nós devemos orar, das tristezas, das inquietações, ou o que quer que seja o motivo do seu tormento. É sempre, esse momento também é tempo de buscar ao Senhor. É a Ele que o salmista recorre em oração. Não adianta querer se vingar, entrar em falatórios ou qualquer coisa do tipo que muitas vezes as pessoas fazem. Você deve recorrer ao Senhor em oração. Você faz isso? Registre o seu testemunho lá nos comentários para edificar e recomendar isso para mais pessoas. Sem contar que o seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição no canal, tudo isso se torna em investimento missionário. Claro, pois essas coisas, a sua interação com este vídeo, essas coisas todas ajudam a plataforma a anotar o nosso conteúdo como algo que é realmente importante e então eles podem divulgar para mais pessoas para assistirem esse conteúdo. Então eu preciso da sua ajuda para que a plataforma nos recomende ainda mais e mais pessoas possam também ser alcançadas com essas mensagens que nós temos aqui sobre oração. Davi, sofrendo perseguições, mesmo que fosse de alguém tão próximo, e principalmente por ser essa pessoa, uma pessoa próxima, passa por muitas angústias. Ainda mais, exatamente porque o inimigo naquele momento era amigo antes, ou ele pelo menos achava assim. Isso causa muito mais chateação. Quando alguém que nós temos em alta conta falha, nós ficamos muito mais tristes. É normal. Mesmo que sempre nós devamos nos lembrar que seres humanos acabam, sim, cometendo erros, estão sujeitos a algum momento de falha, mas aquela pessoa que nós temos em alta conta, quando essas pessoas falham conosco, a chateação acaba, sim, sendo maior. Não adianta fugir da angústia nesse momento, mas nós precisamos encarar de frente com ações, de fato, em direção à oração. A saída é crer no Senhor. A confiança que Davi expressa no Salmo 55 é a mesma que nós devemos vivenciar. O Senhor agirá. Busque em oração contínua a sua presença e confie. O Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.